Estamos de volta com Imóveis e Companhia. Nós vamos conversar agora sobre direito imobiliário. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor, advogado, corretor de imóveis, empresário da sala, que ele administra, a sala do corretor, Fernando Queiroz. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Fernando, direito imobiliário é um tema que até bem pouco tempo nós não frequentávamos. E, inclusive, era uma disciplina que não tinha no currículo, né? Nem como optativa, muitas vezes, da área do direito, né? E hoje em dia está sendo muito falada a questão do direito imobiliário, tudo se fala. Por que essa importância do direito imobiliário? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no seu programa, muito obrigado pelo convite. A importância do direito imobiliário, ela incide principalmente sobre as transações imobiliárias. Então, quer dizer, aqui no Brasil nós tivemos esse boom nas relações de compra e venda de imóveis, tanto imóveis avulsos, imóveis enfeiteuticados, imóveis na beira-mar, etc. Então, tudo isso exigiu do profissional, principalmente do corretor de imóveis e advogados, o conhecimento maior e aprofundado sobre as questões voltadas para a relação de compra e venda e também qualquer outro tipo de demanda em matéria de serviços que o cliente possa ter feito, possa fazer para o corretor e também, no caso, para o advogado. O corretor, principalmente, é o que mais sofreu nessa nova demanda, nessa nova realidade atual da corretagem. O corretor ele precisa realmente ter conhecimento do mercado, não só do mercado imobiliário, mas também de direito imobiliário. Essa semana você, inclusive, fez uma palestra no CRES falando exatamente sobre isso, né? Hoje o corretor, mais do que nunca, vamos dizer assim, ele tem que estar muito antenado no direito imobiliário. E por quê? Bom, essa palestra foi interessante porque a gente falou da evolução, a evolução da profissão do corretor de imóveis desde 62 até os dias atuais. E fazendo referência à primeira lei, que foi a Lei 4.116 de 62, ela atribuía ao corretor algumas qualificações mínimas necessárias para que ele pudesse realmente trabalhar como corretor de imóveis, o que seria ter alguns documentos, ter sanidade física e mental. E com a evolução da lei, o que acontece? Já a Lei 6.530, que é a nova lei que está fazendo aniversário nesse mês, agora em maio, ela fez uma referência maior com relação à exigência do profissional corretor de imóveis. Ele teria que ter agora um curso de técnico de transação imobiliária. Mas com a evolução, quer dizer, a gente vai de 62 para 78 e depois vamos até 1990 com o Código de Defesa do Consumidor, que exigia um pouquinho mais do corretor de imóveis. Antigamente, o corretor ele podia apenas opinar, mas opinar em 1990, já com o novo Código de Defesa do Consumidor, ele teria que apresentar um parecer técnico com base em normas técnicas brasileiras. E quando nós chegamos em 2002, então já veio o Código Civil com os artigos 722 a 729 do Código Civil e enfatizando o artigo 723, que diz que o corretor ele é obrigado a informar tudo sobre o andamento do negócio sob pena de reparação de danos. Então esse detalhe que fez o diferencial, que obrigou o corretor a saber mais. Quer dizer, hoje o corretor ele não pode dizer que não sabia, né? De um vício, de um problema documental, ou de um problema de condomínio, uma dívida do condomínio. Quer dizer, ele não pode mais dizer, não, eu não sou culpado porque eu não sabia desse detalhe. É isso que diz a lei, esses artigos que você refere? Perfeito. Então, para ser mais breve, o que acontece? Em 2002, com o novo Código Civil, no artigo 723, ele dizia que o corretor é obrigado a informar tudo que tivesse a seu alcance. Só que em 2010 houve uma nova lei que alterou esse artigo 723, tirando justamente aquilo tudo ao seu alcance. E agora o corretor ele é obrigado a alcançar tudo em matéria de conhecimento na relação imobiliária. Ele tem que intermediar e ele tem que informar tanto ao comprador e ao vendedor das suas obrigações e deveres. Suas obrigações. E hoje você acredita que o consumidor, quer dizer, o comprador, está atento também a isso? Hoje ele está mais exigente? Olha, é uma pergunta inteligente, é uma pergunta também importante, porque eu venho observando durante esses últimos 10 anos a contribuição do conhecimento do próprio consumidor com relação ao direito imobiliário. O consumidor, ele está sendo mais exigente agora, quer dizer, ele já sofreu muito com relação às demandas, às dificuldades com prazo de entrega em alguns empreendimentos, e ele foi aprendendo ao longo do tempo. E com esse aprendizado, ele começou a exigir mais do corretor, inclusive conhecimento. As pessoas, às vezes, não compreendem, né? Pensam que qualquer um pode vender, porque a atividade de venda é uma atividade natural, né? Você está aqui, uma pessoa chega e quer vender, quer comprar veículo e outros bens e produtos aí da economia, mas quando chega na área de imóvel é diferente, porque tem uma lei, é isso.
a grande diferença? É isso, há uma diferença fundamental, até porque o exercício irregular da profissão é crime, não é? Então, quer dizer, o corretor de imóveis, ele tem a Lei 6.530 que regulamenta a profissão e diz que aquele que pode exercer a intermediação imobiliária, ganhando comissão com relação a isso, é somente atribuído ao corretor de imóveis. E qualquer outra pessoa que não tenha essa carteira, vamos supor, cedida pelo Cresce, que não tenha feito o curso TTI, ou seja, se essa pessoa não cumpre as exigências da lei, ela não pode jamais exercer a profissão de forma irregular. Isso é crime, inclusive. Agora, você também acompanha o outro lado. Nós falamos do consumidor, né? Nós falamos do produtor, mas você tem acompanhado o corretor, né? O perfil do corretor, o desenvolvimento do corretor nos últimos anos. O que você tem observado? Bom, especificamente são os últimos 10 anos. Eu percebi uma evolução gigantesca em relação às questões da legislação. A necessidade que tem o corretor de imóveis de entender sobre a questão do direito imobiliário, ou seja, se ele não sabe, ele não vai ter a sua autonomia. Por isso que eu tenho uma frase, inclusive, no meu site, que é o saladocorretor.com, logo no início tem escrito, só tem autonomia quem tem conhecimento. Então, quer dizer, como é que você vai vender um imóvel se você não conhece documentação cartorária imobiliária? Como é que você vai vender também um imóvel na beira-mar se você não sabe sobre enfiteuses, sobre a relação de laudêmio, como funciona, quem paga o laudêmio, se é quem está vendendo e quem está comprando? Então, são vários questionamentos que fazem com que o mercado atribua ao profissional atual, corretor de imóveis, uma necessidade de conhecer mais. E é aí onde eu venho atuando. Então, eu percebendo que realmente o corretor ele procura mais conhecimento. Você acha que, então, que a categoria evoluiu? Evoluiu bastante, né? Claro, evoluiu não só... Porque às vezes há uma crítica de um lado, a categoria não evoluiu, nós precisamos... Mas você acha que evoluiu muito, né? Eu estou lhe dizendo isso porque quem vive o dia a dia do mercado imobiliário mesmo, no dia a dia, a gente sabe o quanto evoluiu a categoria. Nós saímos de uma situação, né, os corretores de imóveis saíram de uma situação, né, como você diz, não precisava nem ter qualquer formação, e em pouco tempo nós estamos com curso superior, com mestrado, pós-graduação, com vários cursos de especialização, com várias palestras e eventos. Você mesmo administra a sala do corretor, que é como se fosse uma oficina constante de formação do corretor de imóvel. E você está dizendo exatamente isso, que o próprio corretor tem procurado e tem evoluído. E não sei se você observa nos cursos também, que os corretores eles já vêm de uma outra formação, ou são engenheiros, ou são contadores, ou são, né, administradores, ou são advogados, e estão chegando na profissão já com uma carga de conhecimentos muito grande. Você observa isso porque você hoje dá aula para o curso técnico de corretor de imóvel. Mas lá no curso, você observa isso também, que mudou o perfil das pessoas que chegam no curso hoje, quer dizer, conferindo isso que eu disse em última análise, uma evolução muito grande da profissão? Olha só, quando a coisa dói no bolso, as pessoas começam a ter mais interesse em querer aprender. A partir do momento em que essa lei obrigou o corretor a pagar reparação de danos, caso ele não proceda de acordo com a lei, como a lei manda, ou seja, ele tem que ter esse conhecimento de qualquer forma, então ele começou a querer aprender mais. Outra coisa interessante é que quando o consumidor ele passa a exigir mais do profissional corretor de imóveis, ele passa também a querer aprender mais. Então, são duas coisas fundamentais. Um é que dói no bolso, se ele não souber, ele vai pagar por reparação de danos e por outro lado, mesmo ele sabendo, se ele não tiver condições de atender aquele cliente naquela determinada segmentação, ele vai ter a infelicidade de perder clientes. Até porque a condição de... Antigamente se pensava, corretor de imóveis só vende imóveis. Então, o corretor de imóveis ele é muito mais do que isso. Hoje em dia, o corretor de imóveis ele faz avaliação imobiliária. O sistema Confesse e Cresce sofreu bastante, quer dizer, durante o passar do tempo, não foi fácil. Para conquistar esse direito, conquistar esse espaço, quer dizer, houve uma demanda muito grande, processos contra o COFES e, ao mesmo tempo, houve também a criação de resoluções específicas para que o corretor adquirisse um novo espaço, que é o espaço da avaliação de imóveis. Então, hoje em dia, não se pode ter mais aquela figura de que o corretor só vende imóveis como o japonês, por exemplo, só por analogia. Muita gente pensa que japonês só come peixe cru, cearense só come isso, esse é o prato típico do Ceará. Isso mudou completamente. O corretor ele tem que entender de documentação imobiliária, principalmente. Ele trabalha em loteamento, ele trabalha em locação, ele trabalha em empreendimentos, ele trabalha em consultoria, ele faz palestra, avaliação, é isso que você quer dizer? Exatamente. É um espectro muito grande de atividades. É isso que a Sala do Corretor propõe
à sociedade. A sociedade começa a ver o corretor como um profissional muito mais amplo, né? Onde ele possa oferecer um serviço mais específico com relação ao imóvel. Ou seja, quando se pensar em imóvel, pense em corretor de imóveis, é só isso. Bacana. Seja para avaliação, seja para documentação imobiliária, seja para venda, inclusive para compra e venda de imóveis, seja ele enfeitecado, avulso, na planta ou como for. Ok, no próximo bloco a gente continua batendo um papo sobre direito imobiliário, a evolução, o mercado imobiliário. O bate-papo está muito agradável e a gente vai precisar de um tempinho mais. Já, após um breve intervalo.